paz seja convosco. É bom estar reunido aqui mais uma vez, nesta quinta Power, para juntos estarmos louvando ao Senhor. E eu gostaria de ler a palavra de Deus em João, capítulo 14, no versículo 13 em diante, diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus deixa uma promessa para nós, que o Espírito Santo está em nós. Então, nestes dias, talvez você tenha passado dias de angústia, de aflição, não sei, talvez uma enfermidade, talvez preocupação financeira. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para orar, para clamar pela graça de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Ele não nos deixaria só, mas Ele deixou o Consolador. E é por isso que neste momento nós vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, colocasse diante do Senhor aquilo que você está precisando. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, mas Ele gosta que nós estejamos falando com Ele. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos dando abertura a este culto de louvor e adoração ao Senhor. Nós, meu Deus, temos uma promessa do Senhor, que o Senhor deixaria o Consolador, que estaria conosco para sempre. Nós queremos te agradecer porque o Espírito Santo tem nos ajudado, nos confortado. Eu quero, meu Deus amado, pedir que teu Espírito Santo esteja alcançando cada um que está ouvindo neste momento, Senhor Jesus, esta palavra, está recebendo esta oração. Que o teu Espírito Consolador possa trazer paz, possa trazer, Senhor, uma direção. Que, meu Deus amado, todos os problemas emocionais sejam curados nesta hora, porque o Espírito Santo é que nos traz a paz que excede todo entendimento. E nós pedimos, Senhor Jesus amado, que neste momento de louvor e adoração, nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que a tua palavra seja ministrada como bússola, como remédio que nos limpa, que nos cura, para que, meu Deus, nós possamos desfrutar, meu Deus, de todas as bênçãos que o Senhor conquistou na cruz. A tua palavra diz que nós temos que pedir, meu Deus, e tudo que nós pedíssemos o teu nome, o Senhor nos daria. Então, Senhor, nós clamamos por libertação, nós clamamos por cura, nós clamamos pela tua presença. E queremos te bendizer, Senhor, neste momento, adorar o Senhor. E nós queremos louvar ao Senhor porque o Senhor é digno. Que você possa abrir o teu coração para que nós possamos louvar ao Senhor. Porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia, Jesus. Nós precisamos da tua presença. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar,
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Senhor Jesus, nós temos a tua palavra. O Senhor diz, meu Deus amado, que aquele que te ama guarda os teus mandamentos. Nos ajuda a ouvir a tua palavra e não ser somente ouvinte, mas que nós possamos ser praticantes. Porque quando nós praticamos a tua palavra, nós demonstramos que te amamos e as tuas bênçãos, Senhor Jesus, vêm sobre as nossas vidas. Meu Deus amado, nós pedimos agora que a tua palavra, meu Deus amado, encontre em nosso coração uma terra boa, um lugar, meu Deus amado, onde possa haver fruto, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, nós te agradecemos por este momento, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, que sempre está conosco. E agora que nós estaremos ouvindo a tua santa palavra, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco poderosamente e que, meu Deus amado, o teu Espírito Santo possa nos direcionar e nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém? Nós vamos chamar o pastor Edwin, que vai estar trazendo a palavra do Senhor neste momento. Olá, paz seja convosco, muito bom estarmos aqui reunidos, mais uma Quinta Power, mais um momento para nós meditarmos na Palavra de Deus, porque eu acredito que a Palavra de Deus é ela que nos renova, é ela que fortalece a minha fé e a sua fé, e é ela que nos dá direção também. Em momentos que nós estamos vivendo, precisamos meditar na Palavra de Deus, precisamos ouvir o conselho do Senhor, porque aí fora temos ouvido tantas notícias, tantas informações bombardeando os nossos ouvidos, mas a Bíblia fala que é o conselho do Senhor que permanecerá. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e ela vai falar comigo, vai falar contigo neste momento, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 2. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo de número 2, que diz assim: E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podiam ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez por Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli. E disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi novamente até Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava por Samuel. Versículo 9. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar, e há de ser que, se ele te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a ele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Eu queria intitular essa mensagem, até por uma questão do momento que nós estamos vivendo: aonde que está Deus sobre tudo isso que está acontecendo? O Deus de perto, o Deus que se preocupa comigo e se preocupa com você. Até porque no livro dos Evangelhos, Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Esse texto fala
sobre o momento difícil que o povo de Israel estava vivendo. O sacerdote Eli, que fala nesse texto, ele estava acomodado. Algumas coisas estranhas estavam acontecendo que não agradavam a Deus. E a Bíblia fala que Samuel, já pequenininho, tinha sido deixado por sua mãe chamada Ana na casa do Senhor, porque ali ela tinha feito um voto que se Deus desse um filho varão a ela, ela entregaria ao Senhor. E a Bíblia fala que ele foi morar no templo, né? Ele foi morar, ele vivia ali com o sacerdote Eli. Mas a Bíblia fala, como nós acabamos de ler aqui, que ele ainda não conhecia o Senhor. Deus tinha um propósito na vida de Samuel, assim como tem um propósito na minha vida e tem um propósito na sua vida. E a Bíblia fala que ali naquele momento, quando ele vai deitar, a Bíblia fala que Deus, o Deus de perto, o Deus que conhece a minha vida, que conhece a sua vida, ele se manifesta a Samuel com uma voz doce, com um sussurro, dizendo no coração, ali no ouvido de Samuel, chamando ele pelo seu nome. É por isso que a Bíblia fala que Deus, ele chama a mim, chama você pelo seu nome. E a Bíblia fala que Deus falou com Samuel, e Samuel não entendendo muito o que estava acontecendo, até porque ele não conhecia quem era o Senhor. Por isso que eu deixo essa mensagem neste momento. Você que não conhece o Senhor, ou você que está afastado do Senhor, é momento de você voltar. No livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo 6, diz: buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Ainda há tempo de nós buscarmos a face do Senhor. E a Bíblia fala que aquele menino, ele estava ali, e quando ele ouve a voz de Deus, ele não entendendo muito o que estava acontecendo, ele vai até o sacerdote Eli perguntando se ele tinha o chamado. E naquele momento Eli responde para ele: eu não te chamei, volte a dormir. E ele volta para sua cama, deita, e mais uma vez ele ouve a voz do Senhor: Samuel, Samuel. E ele levanta mais uma vez, vai até o servo Eli, vai até o sacerdote Eli. E a palavra de Deus diz que isso acontece por 3 vezes. E na terceira vez, o sacerdote diz para Samuel, entendendo o que estava acontecendo, que era o Senhor agora que estava falando com Samuel. O sacerdote Eli diz para ele: se mais uma vez você ouvir a voz, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim foi. A Bíblia fala que mais uma vez Deus falou com Samuel. E Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Deus quer que eu e você possamos ouvir os seus conselhos, ouvir a sua direção, ouvir a sua orientação nos dias difíceis, como diz a palavra, dias trabalhosos e dias difíceis que estão acontecendo, né? Mediante toda essa pandemia, agora ouvimos por último agora essa onda de nuvem de gafanhoto que está se aproximando da nossa nação, que é algo que a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. Hoje eu estava cortando o cabelo e eu tenho sempre falado do amor de Deus para o rapaz aonde eu corto o cabelo, e nós conversávamos e ele começou a citar algumas coisas. Tudo isso que está acontecendo está na Bíblia. Eu falei: sim, está na Bíblia. E daí a gente chegou numa conclusão que só não acredita em Deus quem não quer, só não entende a situação de tudo o que está acontecendo a pessoa que está cega. E eu e você, nós temos a oportunidade de conhecer quem é Deus. Aqui nesse texto nós vamos ver que o próprio Senhor se manifesta a Samuel, porque ele tinha um propósito através da vida de Samuel, mudar toda a situação de conformismo que havia na época. O sacerdote estava conformado já, a corrupção, situações erradas estavam acontecendo naquele momento em toda aquela região.
Mas mesmo assim, Deus, tendo misericórdia do seu povo, começa a levantar, desde pequenininho, um menino chamado Samuel começa a falar com ele. Deus, Ele quer falar comigo, quer falar com você. Sobre tudo que nós temos ouvido e visto, até sobre a questão desse Deus de perto e ouvir a voz de Deus, nós precisamos entender que algumas outras vozes, nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, que vem para querer abalar o meu emocional, os meus sentimentos e o teu sentimento, vem algumas outras vozes para querer nos desanimarmos. A primeira voz é a voz das pessoas, as notícias, as informações aí fora que tem chegado ao meu ouvido e ao seu ouvido. Que as coisas não vão dar certo, que tudo vai de mal a pior, né? Você liga a televisão, é só notícia ruim. De repente agora se levantou um monte de doutores, especialistas entendendo tudo sobre o Covid, não é verdade? Né? Então as pessoas dão os seus palpites, os seus comentários daqui, e nós temos que tomar cuidado com esse tipo de voz. A segunda voz é com a voz do nosso coração, a voz do nosso eu, porque a Bíblia fala que o coração do homem o coração do homem ele é enganoso. Eu conversava com duas pessoas essa semana próximo da família, e uma pessoa ela dizia assim que está sentindo muita saudade da igreja, mas ela tem buscado a presença de Deus. E ela desabafava ali com nós conversando, dizendo que ela, mediante tudo que está acontecendo, ela não tem sentido medo, porque ela tem conseguido sentir a presença de Deus. Ela não está com medo do Covid. E outra pessoa já estava desesperada, que toda hora ela queria ir para o médico, porque ela estava sentindo dores e ela achava que ela estava, né, pelo menos com alguns sintomas ali do Covid. Então eu entendi que mesmo nos dias difíceis que nós estamos vivendo, quando nós temos o Senhor, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós sentimos a presença de Deus, esse Deus, o Deus que está perto, como assim foi titulada essa mensagem, quando nós conseguimos sentir a presença de Deus, Ele traz paz, Ele traz refrigério, Ele acalenta a nossa alma e as nossas emoções. Nós temos atendido algumas pessoas que estão muito preocupadas, inclusive aqui na igreja, às vezes temos atendido pessoas aqui, que a gente percebe que o emocional das pessoas, elas não estão legal, elas não estão bem. Mas a palavra de Deus diz que é Ele que consola a minha alma e a sua alma. É Ele que cuida de nós, é Ele que refrigera, é Ele que é o socorro bem presente na hora da angústia. O outro tipo de voz, falando sobre dois tipos de voz. O terceiro tipo de voz é a voz do inimigo, que a Bíblia fala que ele vem como os dardos inflamados, querendo trazer a tristeza, querendo trazer a derrota, querendo trazer a preocupação e achando que você não vai conseguir sair dessa situação e que você não vai conseguir vencer essa pandemia. Essa é a voz do inimigo. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que nos revestir com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, para que nós possamos aniquilar todos os dardos inflamados do inimigo. E o quarto tipo de voz é a voz do Espírito Santo. É essa voz que eu e você nós precisamos atentarmos, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, que é doce, a voz de Deus que traz paz no nosso coração, que traz um refrigério, que traz um alívio e tira todo o medo, tira toda a tristeza, tira toda a preocupação. Nós vemos que aqui Samuel não estava entendendo porque ele era pequenininho, mas a Bíblia fala que ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Tem alguns versículos na palavra de Deus que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós sabemos que tudo o que está acontecendo já foi predito por Jesus há mais de 2000 anos atrás. E eu e você precisamos estar atentos, precisamos estar cautelosos, precisamos estar preparados sobre tudo o que está acontecendo. Pastor, é o fim? Então não estamos próximo do fim, porque Jesus falou que quando tudo isso acontecesse não era para se preocupar, que ainda não era o fim, mas era o princípio das dores.
Estamos vivendo sim o princípio das dores. É por isso que precisamos estar sintonizados, conectados com esse Deus que está perto. Com esse Deus, conforme a palavra dele diz, que estaria conosco todos os dias. Preste atenção, todos os dias, se eu e você buscarmos a Deus, ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século. E quando Deus começa a ministrar para Samuel, ele traz uma palavra, dizendo que ele estaria mudando toda a situação de Israel. Ele estaria livrando o povo, porque Deus estava no controle de todas as coisas. E nos dias de hoje não é diferente. Precisamos ouvir a voz de Deus. Quem sabe muitas informações, e como eu disse, muitas vozes têm chegado ao teu coração e aos teus ouvidos. Mas o que vai trazer a tranquilidade, a paz, o refrigério na minha vida e na sua vida, a tranquilidade genuína, é a voz do Senhor. Por isso, ouça a voz do Senhor. Sinta, busque a presença de Deus. Medite na palavra de Deus, como está escrito no livro de Josué, de dia e de noite, para que eu e você não venhamos ser enganados em nome de Jesus. Samuel ouviu a voz de Deus, escutou o recado de Deus, e Deus mudou a história daquela nação. E Deus vai mudar a história da minha vida, da sua vida e da nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua presença, porque o Teu Espírito Santo ainda está no nosso meio. Estamos vivendo o tempo da graça, estamos vivendo um tempo onde o Senhor continua se manifestando e falando aos nossos corações, assim como o Senhor falou no coração de Samuel quando pequenininho, Deus. E o que nós oramos nessa noite, Pai, é que os nossos ouvidos, Pai, não estejam fechados para a Tua voz, mas ao mesmo tempo que possamos colocar um filtro, Pai, para eliminarmos a voz do nosso coração, a voz de pessoas com notícias ruins, com notícias negativas, e a voz do inimigo, Deus querido, muitas vezes querendo trazer angústia, a opressão, Deus querido, a tristeza, mas que possamos aguçar os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, que possamos aguçar os nossos ouvidos para sentir, Pai amado, a Tua presença, o Senhor falando no nosso coração, porque a Tua palavra diz que quando o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor traz paz. E nós queremos sentir a paz verdadeira, a paz genuína, que só pode vir do Senhor, Deus. Continua conosco, Pai. Abençoa cada um aqui, Pai. Que possamos, através da Tua palavra, meditarmos a Tua palavra, para ouvir o Teu conselho. Que não venhamos, Senhor, olhar para a direita nem para a esquerda. Que não venhamos olhar para trás, mas que possamos olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, Pai. Continua abençoando, Pai amado, a cada filho, Pai amado. Eu oro por aqueles que se encontram fracos, eu oro por aqueles que se encontram angustiados, eu oro por aqueles que se encontram afastados da Tua presença. O Senhor não se afasta de nós, é nós que muitas vezes nos afastamos do Senhor, e o Senhor está por perto. Que cada um neste momento, Pai, que estão nos ouvindo neste instante, Deus, possam ser tocados, possam buscar a Tua presença, que possam entender que tudo aquilo que o Senhor Jesus disse lá atrás está acontecendo, sim, são sinais, são as profecias se cumprindo, sim, e que nós possamos abrir o nosso coração e aguçar os nossos ouvidos para a Tua palavra, para a Tua voz, Deus. Aqueles que se encontram oprimidos, Pai, aqueles que se encontram deprimidos por alguma coisa, eu repreendo agora todo o mal, eu repreendo toda força contrária agora, que quer trazer a dor, quer trazer a enfermidade na vida do meu irmão e da minha irmã, seja enfermidade física ou na alma, eu cancelo agora e repreendo pelo poder do nome do Senhor Jesus, que todo mal cesse agora e que todo mal saia e vá embora em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, e lembre-se, Deus não está longe,
Deus está perto e Deus está sobre a sua vida. Mas eu e você é que precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Amém? Temos uns avisos. Lembrando que nós estamos nos dias de culto aqui fazendo o plantão com os pastores, para aquelas pessoas que de repente precisam de um atendimento, precisam de um aconselhamento ou até mesmo de uma oração. Os pastores estão aqui nos dias de culto, às terças, quintas e sábados, às 19h30, às 20h30 e no domingo, às 9h30 da manhã até às 11h pela manhã, e no domingo, no período da noite, das 19h às 20h30. Lembrando também que a igreja tem um departamento de assistência social para atender aqueles que se encontram numa situação difícil, onde não tem o alimento, não tem com quem se alimentar. Então nós, dentro desse departamento, arrecadamos alimento para fornecer para essas pessoas que precisam. Então você que pode, e tem um pouquinho para dar, a assistência social da igreja está aberta e você pode estar trazendo aqui na igreja, e nós vamos organizar a cesta básica para estar distribuindo para aqueles que precisam, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.